Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto online. E o meu desejo é que a palavra de Deus ela encontre lugar no seu coração e possa moldá-lo, possa transformá-lo, para que cada dia possamos ser mais parecidos com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a palavra é direcionada aos homens. Sim, exatamente a vocês, homens, a nós, homens. Procura-se homens de verdade. Onde estão os homens de verdade? Quando me refiro à palavra ou expressão homens de verdade, estou me referindo aos homens de acordo com a Bíblia, os homens de Deus. Onde estão esses homens? A Bíblia procura homens assim. Abra a Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20, versículos 6 e 7. Veja o que diz. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém, o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos, depois dele. Aqui é uma bênção para o homem que anda em sinceridade. E no versículo 6, na parte B, há uma pergunta. O homem fidedigno, quem o achará? Eu acho que as mulheres, que as moças estão procurando sim bons homens e moças que querem se casar, mulheres que são fiéis ao Senhor, estão buscando homens de verdade. Eu pergunto você, rapaz, você jovem, solteiro, homem, solteiro, você entraria nesse perfil de homem de verdade, de homem fidedigno? E você que já é casado, sua esposa pode se orgulhar com alegria dizer, meu homem, meu marido, ele é um homem de Deus, ele é um homem fidedigno. É difícil de encontrar, mas eu o encontrei. E poder se alegrar com isso. A Bíblia fala sobre esses homens, mas infelizmente o que se vê nos dias de hoje, com muita facilidade, são o que chamam de homens banana, homens paçocas, homens que são mais moleques do que gente, do que homem, que não tem responsabilidade nenhuma, pessoas sem compromisso, pessoas sem palavra, são pessoas covardes, sabe, que agem na malícia, com a esperteza, com segundas intenções. São também homens medrosos, acostumados a fugirem dos problemas ao invés de enfrentá-los. É o tipo de homem que, quando a corda aperta, abandona esposa, abandona filhos, não paga pensão. Aí depois ainda vai beber num boteco e ainda se acha muito macho. Esse é o tipo de banana, de homem que nós encontramos com facilidade nos dias de hoje. São homens, quando fala sobre o homem banana, é aquele trouxa que não tem autoridade em casa. É um homem que não impõe respeito pela sua liderança ou pela sua vida, porque a sua vida está aquém do que se espera para um homem de verdade. Por isso, não tem o respeito da esposa, não tem o respeito, a admiração dos filhos, nem o cachorro respeita, porque é uma pessoa sem autoridade. Não estou me referindo ou fazendo apologia ao autoritarismo, mas a uma pessoa que tem liderança, que tem presença, que a sua vida lidera pelo exemplo. Um homem desse tem a sua mulher como uma mulher que se submete a ele. Por quê? Porque é mais fácil submeter a um homem que está submisso à vontade de Deus, que está submisso à vontade de Jesus Cristo, do que a um homem trouxa que é vaidoso, que é orgulhoso, que pensa apenas em si mesmo, é um egoísta, um narcisista. Bom, temos hoje também homens medrosos. Sim, o medroso. Eu sei de homem casado que tem medo de escuro, que tem medo de assombração, que quando tem algum barulho à noite, quem levanta para ver o que é a esposa. Eu conheço um homem casado que tem medo de rato, que quando tem rato em casa tem que ligar para outro homem vir para matar o rato. É coisa assim que a gente não imagina que possa existir, mas existe. Esse tipo de homem, eu fico pensando aí nas meninas, nas moças que estão procurando seu príncipe encantado, um rapaz destemido, uma pessoa fiel a Deus, comprometido, de responsabilidade. Onde estão
esses rapazes? Será que estão no videogame? Será que estão fazendo bagunça por aí sem responsabilidade nenhuma? Será que eles arrumam seus quartos? Será que conseguem pelo menos arrumar a cama? Deixar o guarda-roupa em ordem? É lamentável. O homem paçoca é um lerdo, sem iniciativa. Tem muitos, mas muitos, que são totalmente sem iniciativa, são as pessoas muito atrasadas, paradas no tempo, são pessoas que têm dificuldade muito grande, uma grande dificuldade de tomarem decisões. Então, se não for a esposa para colocar para frente, para dar um empurrão, ele não sai do lugar. E aí é a esposa que acaba fazendo tudo mesmo na casa. É ela que toma a frente para comprar isso, para comprar aquilo, se está faltando isso, cuidar dos meninos, ir para a reunião na escola. Tem pais, homens, que nunca foram à escola numa reunião de pais, nunca foram e podiam estar presentes e não vão. Tá? Isso é uma vergonha, mas tem muito homem desse estilo. E aos rapazes de plantão, olha, não adianta ser bonitinho, educadinho, ficar com um sorriso no rosto, se você não for uma pessoa de compromisso, de responsabilidade, uma pessoa leal, uma pessoa que ama a Deus, se não for trabalhador. O que tem de jovem vagabundo? O que tem de jovem que não quer trabalhar, que fica colocando desculpa e não faz as coisas acontecerem? Me desculpe, mas sabe, você não vai se casar tão cedo. É importante que o rapaz ele tenha perspectivas, que a vida, o futuro dele seja promissor. Até alguém já disse que mulher tem que ter passado e homem tem que ter futuro. Rapaz, você pode ser boa pinta, pode ter boa aparência, ter um bom gogó, mas se você não for um trabalhador, uma pessoa honesta, uma pessoa que ama a Deus, você terá muita dificuldade de casar com uma boa mulher. Mulheres buscam homens que sejam ao mesmo tempo líderes e também cavalheiros. Isso é importante destacar. E infelizmente, os homens têm levado cada vez mais vidas levianas, vazias, inúteis, sem valor, uma vaidade. Homens estão deixando de liderar, de ir para frente, de assumir responsabilidade, de serem exemplares, de fazerem a diferença no seu meio. E, pelo contrário, eles estão se tornando cada vez mais egoístas, infantis, mimados, covardes, individualistas, preguiçosos, ausentes, indiferentes e infiéis. Realmente é difícil encontrar um homem fidedigno. Porém, a Bíblia diz, o homem fidedigno, quem o achará? Quem será essa moça, quem será essa mulher que vai encontrar um homem assim? Quem das mulheres casadas encontraram? Quem delas encontrou um homem assim? Por isso a Bíblia ela afirma, onde está um homem de confiança, um homem de valor? Recentemente uma senhora, ela me perguntou, ela estava pensando nas futuras gerações se ainda é possível encontrar rapazes que realmente amam a Deus de todo o coração, que são ousados como o leão, que amam mais a Deus do que a si mesmos. E eu disse que sim, mas que não é fácil de encontrar. Deus sabe onde eles estão, mas são raros, raros. Então, moça, não se precipite em casar. Se você casa com um rapaz pela aparência, pelo que ele aparenta ser, por um rostinho bonito, ou por uma moto que ele tem, ou por um carro, se você se casa pela aparência, tome muito cuidado, porque tudo leva ou levará você a ter um casamento de aparência, um casamento de fachada, assim como nós estudamos recentemente. Por aparência, casa por aparência, não se preocupa com o conteúdo, não se preocupa com o interior e terá um casamento de aparência. Devemos ser achados como homens fiéis. Esse é o chamado de Deus para nós homens. É o que Deus quer para nós. As nossas famílias precisam de homens fiéis, de homens honrados, que têm palavra, que a palavra é
uma carta assinada em cartório. Precisamos ser pessoas assim, extremamente fiéis. As nossas igrejas precisam de homens assim, de homens fiéis. A nossa cidade, a sociedade, o Brasil precisa de homens fiéis, de homens honrados. O que tem de homem trapaceiro, vigarista, é algo assim que me surpreende. E a Bíblia fala no versículo 6 que na multidão de homens se apregou a própria bondade. Tem muito homem que fica falando bem de si mesmo. É bom para encher a bola e falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. História de pescador, aquele peixe enorme que eu peguei, que eu fiz assim. Então, é muito. É uma multidão de homens que ficam se orgulhando, se gloriando. E um homem fidedigno, um homem fiel, ele não precisa disso. A vida dele fala por ele. O testemunho já fala por ele. Ele não tem que ficar acrescentando nada. E desconfie, você moça, você que vai contratar alguém que é pastor, desconfie de quem fica falando muito bem de si mesmo. Fique muito atento. Eu me lembro, tem vários casos, mas um especial, Monquênio era secretário em tempo integral lá na igreja. E de vez em quando aparece alguma peça rara na igreja e nessa oportunidade veio um homem com uma história muito bonita, que precisava de ajuda e o irmão Kenny ficou assim bem convalescido, se compadeceu pela pessoa e me ligou dizendo que ele queria hospedagem, dinheiro, isso e aquilo outro. E eu sou pastor. O pastor deve saber muito bem diferenciar uma ovelha de um lobo. Então a gente tem que ter olhares atentos, ser bem cautelosos quanto aos lobos que aparecem para arrebanhar as ovelhas. Então, já eu pedi, foi, irmão Kenny, pede para ele aí passar carteira de identidade, me manda uma foto, eu não estava na igreja no momento, aí ele me mandou, fala que é protocolo para poder ajudar pessoas, a gente faz isso mesmo, a gente pede os documentos da pessoa quando vamos ajudar com um caso de hospedagem, por exemplo. E eu pedi, rapidinho, a gente já fez uma checagem nos antecedentes dessa pessoa. Essa pessoa veio com uma história, mas na verdade ela estava saindo do presídio, tinha 5 crimes nas costas, porte de arma, roubo e até estupro. Então tinha um criminoso, o irmão Kenny estava sozinho com um criminoso dentro da igreja. E foi, irmão Kenny, você está correndo perigo, tá? E faz de conta que você está acreditando no que ele está dizendo, tá? E faça isso, isso e aquilo outro. Então temos que ter realmente muita atenção, ser simples como as pombas, astuto como as serpentes. Isso significa que você deve ser inofensivo como as pombas são e astuto, ou seja, esperto, como as serpentes são. Elas são muito cautelosas, mas não para fazer mal para as pessoas, mas para não permitir que outros lhe façam mal. Esses olhos atentos, essas anteninhas ligadas, elas precisam estar ali bem posicionadas. E quando um homem fala demais de si, pode desconfiar. E nossa tendência, como seres humanos, de sermos orgulhosos, é realmente retratar esse versículo nas nossas vidas. De nos exaltar, de acharmos que somos bons. É aquela história, eu sou um homem bom, eu não mato, não roubo, não desejo mal para ninguém, sou trabalhador e honesto. Nós gostamos de falar bem de nós, mas a Bíblia diz que outra boca te louve e não a tua própria. A primeira característica do homem fiel é que ele é humilde e não é orgulhoso. Ou seja, além dele não ficar falando bem de si mesmo, ele é uma pessoa que não é arrogante. Então, quando ele erra, e ele erra porque nós erramos, ele se retrata, ele se redime, ele pede perdão, ele busca a graça, o favor da pessoa a quem ele ofendeu. E ele não se acha bom. Ele reconhece as suas falhas, ele reconhece os seus defeitos, ele reconhece as suas fraquezas, os seus pecados, as suas limitações e sabe que pode e deve sempre melhorar. E é nosso desejo. Por exemplo, esta mensagem, ela
Querendo ou não, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e ela aumenta a nossa fé. E se seu coração estiver aberto, sedento por fome, sede de justiça, Deus vai trabalhando o seu caráter e vai mostrando os seus pecados, eles ficam em evidência e você mesmo vai pedindo, Senhor, me perdoa por esse pecado. Eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu tenho falhado, realmente eu tenho sido moleque, eu tenho sido um menino sem responsabilidade, eu não cumpro a minha palavra nem com meu filho mais novo, eu tenho sido uma pessoa irresponsável, eu estou devendo muitas pessoas e eu nem tenho buscado telefonar, chegar lá diante dessa pessoa, conversar, negociar. A minha palavra não vale nada. Eu não tenho mais o respeito, a admiração da minha esposa. Perdi a autoridade em casa. Eles não me veem orando, não me veem lendo a Bíblia, não me veem indo à igreja. É minha esposa que tem que me chamar. Então é hora de mudar, de melhorar. Uma pessoa fidedigna, ela sempre está disposta a melhorar. Ela nunca está contente, satisfeita com seu nível de espiritualidade. Se você já se acha o tal, o bom, você entra junto com a multidão. Fala, tem muita gente pior do que eu. Todo mundo erra. Eu pago os meus impostos, eu nunca matei, nunca roubei. Misericórdia. Nós precisamos compreender que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós pecamos e precisamos da graça de Deus e o desejo e a vontade de mudar dia a dia. Conheço maridos que nunca assumem seus erros diante das esposas. Inventam muita conversa, muita desculpa esfarrapada, tentando se justificar, meias verdades que são mentiras absolutas, mas não se arrependem, não se retratam, não se humilham diante das esposas. Aí eu pergunto, como uma esposa dessa vai ter capacidade de submeter a ele? É só assim, pela graça de Deus mesmo. Porque um homem com esse tipo de atitude, mentiroso, irresponsável, um moleque, depois ainda vem cobrar da esposa. A Bíblia diz, a Bíblia ordena que as mulheres têm que ser submissas aos maridos. E a Bíblia também diz que os homens devem se submeter à autoridade que é Cristo. Porque Cristo é o cabeça. E parece que a corda arrebenta para o lado mais fraco. Mas tudo tem efeito colateral. Aquilo que a pessoa planta, aquilo a pessoa vai colher. Conheço pais que nunca pediram perdão aos filhos. Sério, isso não tem cabimento, porque os pais erram, os pais falham. Vez e outra, eu tenho que pedir perdão à Alice. Eu falei, mas assim, na melhor das hipóteses, eu estou ensinando a ela a pedir perdão quando falhar, quando errar, quando pecar contra alguém. Então, tem pais que nunca pedem perdão aos seus filhos. Por uma palavra mal colocada, talvez uma forma brusca de ter falado, por ter compreendido mal uma situação e ter julgado mal o filho. Tantas coisas podem acontecer e pais se calam, fingem que nada aconteceu e deixam passar. Que nunca reconhecem que estão errados publicamente. E isso não é ser homem de verdade, isso é ser um Adão que foi se esconder atrás de uma moita depois que tinha pecado, achando que podia se esconder de Deus e da responsabilidade que lhe vinha sobre o seu pecado. O homem fiel, ele vive uma vida íntegra. Versículo 7 diz, o justo anda na sua sinceridade. É uma pessoa íntegra, sincera. Integridade significa uma vida certa, correta, sem manchas, sem pecados graves que ficam marcados, sem falhas de caráter. Uma pessoa inteira, verdadeira. Não é uma pessoa falsa, não é uma pessoa hipócrita, não é uma pessoa de meias palavras, não é uma pessoa que hoje fala de um jeito, amanhã fala de outro, dependendo se convém ou não. Uma pessoa que não é fiel nos contratos. Esse tipo de pessoa não é abençoada, esse tipo de pessoa não é justa. E a Bíblia diz que o justo anda, ele caminha, ele vive na sua sinceridade. Eu soube de um homem crente, influente na igreja dele, líder, que comprou carteira de motorista de forma desonesta.
Como que um homem desse vai ser respeitado no seu meio, na sua congregação? E o mesmo ainda teve o mau caratismo. Morava de graça na casa de um irmão, de um precioso irmão, de um irmão fiel, de graça, porque não tinha onde morar, e ele permitiu, e agora toma a casa daquele irmão por uso capião, agindo de má fé. Que mau caratismo. Procura-se homens de verdade. Procura-se homens de verdade. Sinceridade significa uma vida verdadeira, é dizer a verdade, agir em honestidade nos negócios, no trabalho, no relacionamento com as pessoas. Significa não ser mentiroso, trapaceiro, pilantra, enganador, aproveitador, nó cego, caloteiro, etc. Significa ser quem é e não um hipócrita. Eu me lembro de um motorista de táxi, motorista auxiliar, trabalhava com meu pai e ele dividia. Meu pai trabalhava de dia, trabalhava à noite. Teve uma noite, ele já era muito suspeito por várias coisas, mas teve uma noite que foi o cúmulo. Ele não ganhou nada e disse que o carro ficou atolado, sim, que não podia sair, que pegou uma corrida em estrada de terra. E o carro estava todo sujo de barro pela manhã, eu vi o carro todo realmente lambrecado de barro. E meu pai teve a perspicácia de olhar por debaixo do carro. Estava limpo, limpo. Resumo da história, o sujeito não foi trabalhar, foi para o motel com uma mulher, não era a esposa dele, logicamente. Passou a noite inteira lá. E depois, de forma assim, mentirosa, falsa, ele pega, suja o carro, passa barro na lataria do carro e conta uma mentira dessa para tentar esconder o seu erro, o seu pecado. Homem fidedigno, quem o achará? O mundo precisa de homens fidedignos. Homens mentirosos, falsos, egoístas, viciados, covardes, já existem aos montes. Nossa sociedade só será melhor com homens melhores. Nossos lares, as nossas famílias, só serão melhores com homens melhores. Nossa igreja só será melhor quando houver homens melhores, homens fidedignos. Eu pergunto, homens, como vocês têm vivido? Tem uma vida íntegra ou cheia de pecados e muitos pecados ocultos? Você é sincero ou mentiroso? Sua vida é uma mentira? Ou você é uma pessoa íntegra que pode andar com cabeça erguida, pode olhar nos olhos das pessoas com sinceridade, porque apesar de não ser perfeito, quando erra, você admite os seus erros. Você admite os seus pecados, busca perdão de Deus, corrige, porque você sabe o que é arrependimento, porque você não quer que o pecado te separe de Deus, da comunhão com o Senhor. É um homem que quando erra com a esposa, ele pede perdão. Fala, esposa, meu amor, eu errei, me perdoe pela minha má atitude, me perdoe pelas minhas palavras, me perdoe pela minha ausência. Filho, me perdoe pela minha omissão, me perdoe porque eu não tenho sido o pai que eu deveria ser. Senhor, me perdoe porque eu não sou o filho, o servo que o Senhor pede que eu seja. É esse tipo de homem? Ou é um homem pilantra, safado, uma pessoa com más intenções, um lobo, um aproveitador? Que tipo de homem você é? E moças que ouvem, mulheres que sonham casar-se um dia, por favor, não se casem com o primeiro banana que aparecerem na vida de vocês, nem com o segundo ou terceiro. Se for para casar mal, é melhor que não casem. É melhor que fique solteira. Porque, como conselheiro, o que eu vejo são muitas mulheres casadas que gostariam de estar solteiras,
mas não estarem casadas com os carrascos, com os tiranos, com os sem vergonha dos maridos que têm. E isso é uma realidade. Então, vai se casar, mas casa bem. Busque conselho, aprovação do seu pai, a bênção da sua mãe. Ore. Saiba se é cristão. Converse com o pastor desse candidato, para saber se é uma pessoa íntegra. Procure saber. Não vá na paixão. Seja sábia. Porque uma vez que você se casa com uma pessoa dessa, existe a possibilidade que ela nunca vá mudar. Não se case pensando que eu vou mudá-lo. Muitas jovens donzelas se casaram com pessoas que pensavam que iriam mudar. Mas essas pessoas não mudaram e se tornaram ainda piores do que já eram. Casaram com a desaprovação dos pais, com a falta do bom conselho pastoral. E hoje pagam, sofrem amargamente pela decisão que tomou. Terceiro e último lugar, um homem fiel, um homem fidedigno, ele terá uma família feliz. É o que a Bíblia diz na parte B do versículo 7. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Ninguém vive nem morre para si. Você está influenciando pessoas. A sua vida tem efeito. Se você andar em pecado, os seus filhos vão sofrer pelos seus pecados. Eles não irão ao inferno por causa dos seus pecados, mas o seu pecado, as consequências passam até terceira e quarta geração. Isso é algo assim que chama-nos a atenção de forma alarmante, perigosa. Então você precisa andar com Deus para que os seus filhos sejam abençoados. Você precisa ser fiel a Deus. Se você quer netos fiéis a Deus, fiéis ao Senhor, você precisa investir na vida dos seus filhos. Você precisa fazer com que seus filhos tenham temor de Deus, o amor a Deus. Porque se você falhar com seus filhos, pelo seu mau exemplo, pelo seu mau caratismo, há uma possibilidade muito alta, muito grande, de que os seus netos nem sequer venham a conhecer Jesus. Porque você pensou em si mesmo, porque você foi orgulhoso, porque você não se arrependeu. É muito sério isso. Quando um homem é achado fiel e vive em integridade, a Bíblia diz que seus filhos serão bem-aventurados, ou seja, muito felizes. É natural, um homem fiel a Deus e a sua família será uma bênção na vida dos seus filhos. Os ajudará por conta de sua boa criação, que é muito mais do que colocar comida na mesa. Por conta do seu bom exemplo de vida, por conta das coisas boas que deixará para eles, o legado. Você gostaria de ter filhos felizes? As próximas gerações bem-aventuradas? Isso depende muito, em grande parte, de como você vive hoje. Os seus netos, eles podem nunca conhecer a Jesus se você não for fiel a Deus hoje. O seu pecado, as consequências desastrosas. O pecado sempre gera prejuízo, destruição, pobreza, morte. O salário do pecado é a morte. E isso vai perpetuando até terceira e quarta geração. Tome muito cuidado. Homem fidedigno, quem o achará? Infelizmente, hoje vemos muitos filhos infelizes, sozinhos, tristes, vivendo errado desde cedo, sem referência do que é ser homem, sem referência. Se você quiser que os seus netos tenham bons pais, você precisa ser um bom pai. Porque hoje vê-se filhos decepcionados com os pais, abandonando as suas famílias, com raiva dos pais, tudo porque não tiveram pais fiéis a Deus.
não tiveram bons exemplos dentro de casa, não tiveram as bênçãos, nem a fidelidade do pai. É claro que cada pessoa tem a sua decisão e a gente não pode generalizar. Seu filho vai tomar uma decisão um dia. Ele pode tomar de rejeitar a Cristo. Mas se um dia ele rejeitar a Cristo, que não seja pela sua má influência na vida dele. Porque talvez ele pense, se ser cristão é ser como meu pai, eu não quero ser. Se for para ser hipócrita como meu pai é, falso, fingido, dissimulado, é uma coisa em casa e outra coisa na igreja. Na igreja sorri, é educado, é carinhoso com a mãe. Em casa é bruto, estúpido, autoritário. Não ama a Deus, não lê a Bíblia, não evangeliza, não se preocupa com os seus familiares para que venham a se converter. Aí o filho, ele pensa, se ser cristão, e outra, ele entra na igreja e acha que os demais são assim. É porque ele tem a você como referência. Porque você está ali 24 horas, uma boa parte do dia, crescendo. Ele está crescendo, convivendo com seus pecados. Você nunca se retrata, você nunca pede perdão, você não quer melhorar. Aí chega um momento que, pelo menos, seu filho decide, eu não quero ser hipócrita. Eu vou viver a vida em pecado? Vou. Mas eu não vou ficar me escondendo. Eu vou mostrar quem eu sou. É muito sério isso. Porque podemos destruir gerações pelo nosso pecado. Homens, se arrependam agora. Eu prego, mas eu não sou perfeito. Eu prego, mas tem muito que melhorar. Eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso ser um cristão melhor. Eu oro a Deus para ser um pastor melhor. Eu sei dos meus defeitos. Eu sei o quanto eu tenho que melhorar. Orem por mim. Eu tenho orado por vocês. Homens da Igreja Batista Independente. Que Deus possa abençoá-los. E Ele quer. Ele já fez tudo o que é necessário. Agora depende de nós tomarmos frente e nunca sermos taxados como homens banana, paçoca, homens lerdos, maliciosos, trambiqueiros. Nós não queremos isso. Queremos ser homens fidedignos. Que as nossas mulheres olhem admiradas, agradecendo a Deus pelo marido que elas têm, pelo homem de Deus, pelo homem sincero, íntegro, que ama a Deus, que ama a esposa. E aprendi aos 13 para 14 anos que um homem de verdade, ele deve amar a Deus em primeiro lugar, amar a sua família em segundo, e a sua pátria, a sua nação em terceiro. Um homem. Eu pergunto, você ama a Deus de coração, mas de todo o seu coração? Ou de pura religiosidade? Mal vai aos cultos no domingo. Não é fiel nas suas ofertas, contribuições, não dá a mínima para a promessa de fé, não dá a mínima para missões, para o evangelismo. Ou você é uma pessoa fiel, comprometida. Os seus filhos podem dizer que você é uma pessoa comprometida com Deus? Ou que você é um mero espectador? É tempo de mudar. Ainda dá tempo de se arrepender. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se errou bastante, se dobra agora diante de Deus. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão à sua esposa. Junta a sua família, junta os seus filhos. Ensine o que é pedir perdão. Comece pelo exemplo. Quem sabe depois sua esposa também não vai lhe pedir perdão. Ou seus filhos. Mas comece pelo líder. Espera-se do líder. E Deus estabeleceu o homem na liderança. Se a sua família está um fracasso, se seu casamento vai mal, a culpa é do homem. É do homem. A nossa péssima liderança. Se a nossa igreja não vai bem, ou se a nossa cidade ou país não vai bem,
é a liderança. E nós somos líderes nos nossos lares. Homem fidedigno, quem o achará? Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Eu peço que o Senhor nos revista com o seu poder. Ajuda-nos. Nós precisamos. Somos imperfeitos, miseráveis, temos muito que melhorar. Eu tenho tanto que melhorar. Ajuda-me a ser um pai melhor, um marido melhor, um servo melhor, ó Deus. E peço por cada homem da nossa igreja e aqueles que nos ouvem, que possam ser quebrantados pelo Senhor, que possam, ó Deus, buscar forças no Senhor para serem homens fidedignos, dos quais os filhos e as suas esposas possam se orgulhar, que deixem um legado espiritual para as próximas gerações. Ó Deus, perdoa-nos pelos nossos pecados e ajuda-nos a sermos como é seu Filho Jesus. Em nome dele eu oro. Amém.